Quarto episódio de Falcão e Soldado Invernal chegou trazendo os personagens envolvidos na trama principal ao extremo, e ao fazer isso ele revelou a verdadeira face de cada um deles. Neste vídeo eu vou dar minha opinião sincera sobre este episódio, pontuar cenas importantes e falar um pouco sobre como a série deve se desenvolver a partir de agora. Então, se você está interessado em ver minha análise, vem comigo! Então, esse episódio para mim foi um divisor de águas e o seu início também já começou de maneira muito boa. Mas sabe também o que é bom? Você deixar o seu like para apoiar o canal. Oh, sim! Eu sei que você esquece, mas por favor, deixa o like, porque isso ajuda o meu trabalho a continuar cada vez mais melhorando e trazendo o melhor para vocês. Então, voltando para o vídeo, esse episódio ele iniciou de maneira muito boa porque mostra um pouco da relação do Bucky com o Wakanda. A gente vê como ele é grato pelo que a nação fez por ele, que foi livrá-lo do Soldado Invernal. Inclusive a gente vê ali a cena em que a Dora Milaje faz um teste para ver se ele realmente está livre do Soldado Invernal. E a gente vê como aquilo tem um peso no Bucky imenso. A gente vê o personagem chorando ali, lembrando de tudo que aconteceu. Então a gratidão, o que Wakanda fez com ele é muito grande. E por isso ele é de remorso por ter soltado o Zemo. Porque ele sabe que é um fim que justifica os meios, como ele mesmo disse, só que é algo extremamente perigoso e também ele sabe que no fundo, querendo ou não, é uma falta de consideração com o Wakanda, porque foi o Zemo que matou o T'Chaka, que era o líder da nação, o pai de T'Challa. Então, o peso que tem trazer o Zemo da prisão para poder ajudá-lo é algo que carrega muito remorso no personagem, e também a gente vê ali a cara de decepção da Dora Milaje ao ver que o Bucky saltou o Zemo. Enfim, a gente parte para a cena em que o Bucky ele entra ali na sala e ele conversa, com o Sam, conversa com o Sam e o Zemo e fala sobre a situação, que os Wakandianos estão atrás do Zemo. Aí ali a gente tem a noção que o Zemo já começa a elaborar um plano na sua cabeça para poder fugir dessa situação. A gente ainda não sabe qual, mas a gente vê que o personagem ali já está colocando as engrenagens para funcionar. Mas os pontos que eu tenho mesmo para destacar aqui nessa crítica, nessa primeira impressão, é a forma em que esse episódio foi um divisor de águas, porque deixou claro para mim como é que a série vai desenrolar a partir de agora. Não que antes a gente já soubesse, mas o que acontece? Os 3 episódios ele foi bem introdutórios, algo que para mim não foi um defeito, mas estava me deixando receoso, no sentido de que será que, quando chegasse no final das séries, eles iam deixar todas as pontas para ser resolvido no final e ia acabar ficando bagunçado? Ou ele ia deixar várias pontas para uma possível segunda temporada? E a impressão é que a gente foi enrolado a primeira temporada toda para chegar na segunda, entendeu? Então, esse episódio foi um divisor de águas porque mostrou o que cada personagem vai fazer, qual é o seu papel e quais são os vilões ou quais são os antagonistas da série. Para mim, isso deixou claro. Um ponto é que a Carly, querendo ou não, ela sabe do que ela está fazendo é errado no sentido de ser extremista, ter acabado ali, tirado a vida de pessoas inocentes. Ela sente culpa por isso, mas ao mesmo tempo ela leva muito esse ditado dos fins justificam os meios. E isso é bem perigoso porque, como o Zemo falou, quando você tem um soro de super soldado, quando você tem um poder, no caso, e você começa a recrutar mais pessoas e começa a tomar atitudes extremistas, querendo ou não, você está fazendo algo radical, algo que pode ser considerado supremacista, como o Zemo questionou. E aí é o ponto. Será que a Carly ela vai conseguir ainda manter essa questão de fazer os seus objetivos, mas não ir ao extremo? Para mim não, porque ela já foi ao extremo uma vez. Ela foi de novo nesse episódio ameaçando a irmã do Sam, embora ela tenha dito que não tinha coragem de fazer, mas ela teve coragem de falar. Então, para mim, quando ela passa a tomar essa ação de ameaçar uma mãe e suas crianças e também ali está determinada a chegar nos seus objetivos e, como ela mesmo disse,
se for preciso, ela vai fazer o que tem que fazer para poder não ser impedida, é algo que me deixa bem claro que a personagem vai, infelizmente, sucumbir cada vez mais ao extremismo. Porém, tem o Sam ali que ele age como um verdadeiro sonho americano, como o Steve, não em questão de personalidade, mas em questão de atitude, de conduta, porque ele sempre vê ali o lado bom da pessoa, ele tenta ver, entender a pessoa, compreender e poder assim tentar tirar algo de bom dela. A gente vê que o Sam ele entende a Carly, ele entende seus motivos, mas ele não concorda com suas atitudes, mas ele está ali o episódio todo tentando conseguir compreender a Carly e mostrar a ela que ela não precisa ter esse caminho para poder cumprir seus objetivos. A questão é, será que a Carly vai ouvir ele? Eu acho que não. E vocês? Comentem. E outra questão para mim foi que o John Walker aqui ficou claro como ele vai ser desenvolvido a partir de agora. Que quando a gente vê ali o impacto da cena em que o Lamar acaba sendo morto pela Carly e o Walker indo ao extremo, sucumbindo ao ódio, é algo que também é uma crítica muito forte ao próprio governo americano. Porque o que é um Capitão América? O Capitão América é para representar o país. E se você parar para pensar, o país dos Estados Unidos, ele não é algo que você pode definir também como um mocinho. Porque, querendo ou não, para cumprir seus objetivos, ele cria guerras, ele mata pessoas, ele derrama sangue inocentes. Porém, o Capitão América do Steve representava o sonho americano, que era a forma idealizada em que as pessoas imaginavam alguém que representasse a América. Já o John, não. E outra questão aqui é que a gente vê como a série conseguiu trabalhar o personagem de forma muito melhor do que nas HQs, na minha opinião. Porque nas HQs é algo mais caricato, algo que tem essa essência também de mostrar a contrariedade do personagem com o Steve e sua personalidade, mas não é bem trabalhado como aqui foi. Então, para mim, a gente vê uma evolução. A gente vê que não é algo do dia para a noite. Não é algo que o John enlouqueceu e resolveu ser assim. A gente vê que o personagem ele está sobrecarregado o tempo todo com o manto do Capitão América. Ele quer ser o Capitão América, ele quer dar o seu melhor, porém ele não aguenta essa carga de responsabilidade que esse escudo tem. E a gente vê isso já nos primeiros episódios. Isso só vai aumentando com o tempo. Ainda para piorar, tem a pressão de pegar os apátridas, a questão da honra, da dignidade, que foi ferida ali no último episódio que o cara cuspiu. Aí você vai dizer uma coisa pequena, por que ele se ofenderia com isso? Mas é algo que fere realmente alguém. Não é uma questão de ser um cuspe. É que ele está tentando dar o seu melhor ali para uma causa, para o seu país, e ele percebe que ele não é respeitado, ele não é honrado. Então é algo que incomoda bastante ele. E para piorar, o estopim foi ver que ele não conseguiu derrotar as Doras Milajes, mesmo elas não tendo o soro do super soldado, e ele sendo um homem normal, ele não conseguiu derrotá-las. Elas combateram ele de maneira em que posso dizer até que foi superior ao próprio Steve com o soro e o escudo. E o auge mesmo foi ver o seu amigo, o seu melhor amigo, que sempre tentava ali buscar o seu melhor, dar conselhos e acreditava nele, acabar morrendo. Então, o episódio, a série, ela conseguiu desenvolver o John Walker de maneira bem cadenciada, de uma maneira que eu gostei muito. Outro ponto também que eu tenho que ressaltar é a participação das Doras Milajes nesse episódio. Elas não tiveram muito tempo de tela, uma só falou, mas foi necessário para poder mostrar como essas personagens, como o núcleo de Wakanda como um todo, ele é rico e a Marvel conseguiu trazer atores que conseguem passar toda essa carga de imponência, de colocar os seus valores bem nítidos para as pessoas entenderem. Tipo, você consegue ver ali de maneira natural o que as Doras Milajes apresentam, o que elas acreditam e por que elas vão lutar para conseguir fazer aquilo. E a sequência de cena de ação delas ali com o John Walker, o Bucky tentando impedir junto com o Sam, foi sensacional. Outro ponto também que eu gostaria de comentar é o Zemo. Aqui a gente vê que o personagem
ele está sendo construído de maneira muito mais dinâmica, de maneira muito melhor do que em Guerra Civil, na minha opinião. Porque o personagem aqui ele está sendo explorado aos poucos e aí a gente vê cada camada de sua personalidade. O que as pessoas acreditavam que o personagem iria atrair, até mesmo eu, o Sam, o Bank, e por isso ele fugiria, foi feito de uma maneira diferente. Ele realmente fugiu ali porque ele viu que as Doras Milajes estavam determinadas a levar a ele. E ele não queria voltar para a prisão, nem ao menos ter outro destino pior. Então ele fugiu. Foi algo que fugiu à minha teoria do que aconteceria, mas eu achei interessante porque mostra aqui um outro lado do personagem, mas também que já fazia parte dele. Porque vale ressaltar que o Zemo ali em Guerra Civil, ele tinha acabado de perder sua família, ele tinha acabado de sucumbir ao ódio, a toda essa questão de questionamento sobre o bem ou mal, sobre o soro do super soldado. Então, ele estava numa fase diferente. Não é que ele está mudado aqui em Falcão e Soldado Invernal, é que ele estava numa fase diferente. A gente vê que no final de Guerra Civil ele não queria nem lutar, ele não queria nem sobreviver. Ele planejava fazer o seu plano ali e tirar a sua vida. Então o personagem passou muito tempo preso, ele não quer mais morrer, ele tem objetivos, e aí a gente vê como o personagem ele é também forte em seus ideais. Embora ele critique a Carly também por ser extremista, por estar tomando atitudes ali que podem ser caracterizadas como algo supremacista, o próprio personagem também toma atitudes que são extremistas, porque ao contrário do Sam que tenta ali ir no diálogo sempre que é possível, o personagem não, ele é muito extremo. O soro do super soldado é um mal. As pessoas que usam ele vão sucumbir ao ódio. Então eu tenho que acabar com elas. Ah, mas o Steve foi o único que por enquanto conseguiu usar o soro e ser um herói, não sucumbir ao mal. Isso é verdade, porém nem tanto, porque se a gente lembrar, o Isaiah ele também usou o soro e a gente não viu em nenhum momento um resquício de maldade ou de loucura no personagem. Na verdade, o personagem poderia estar louco hoje em dia por tudo que passou, mas não está. Sem contar que, como o Lemar falou muito bem, o soro ele só potencializa o que você tem. Então, se você é uma pessoa boa, com a índole que é honesta, sabe quais são os seus limites e mesmo que o pior aconteça, não vai extrapolá-los, o soro ele não vai mudar isso. Ele não muda a pessoa, a personalidade da pessoa, ele só potencializa o que ela é. Então o que acontece com o Walker é que ele tinha uma sobrecarga enorme no seu peso ali, de ser o Capitão América. Ele é uma pessoa passiva, agressiva, que tem uma certa dificuldade em resolver as coisas com diálogo e que estava ali cada vez mais sucumbindo à raiva por tudo que estava acontecendo. Então, o soro, quando ele usou naquele momento, só potencializou o que ele tinha, que era, no caso, a raiva, o rancor. E com a morte do Lemar, isso só piorou. Então, esse episódio para mim foi o melhor, superou o terceiro, por conseguir ser um divisor de águas e também deixar claro que a série ela não vai ter um antagonista, pelo menos, eu posso estar errado, mas eu digo hoje que a série ela não vai ter um antagonista enorme como alguns poderiam imaginar ou teorizar, mas isso é bastante legal porque vai mostrar, na verdade, o extremismo dos dois lados, das duas faces, os apátridas com a Carly e o John Walker como o Capitão América. A gente vai ver agora como é que vai ser. A gente sabe ali que no trailer o Sam tá treinando com o escudo e o Bucky também, então a gente vai ver como é que isso vai acontecer a partir desses episódios. O que o governo vai fazer agora que foi filmado que seu Capitão América, o seu símbolo, acabou matando uma pessoa de maneira bem agressiva na frente ali de uma multidão. Então, eu estou muito curioso para saber como é que isso vai se desenrolar e como a relação Sam e Karen Morgenthau vai se desenvolver. Então, essa foi a minha análise sobre o episódio, os pontos que eu achei interessante. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Ah, e outra coisa, me sigam nas redes sociais, Instagram, @geek.flix, Twitter, Geekflix1. Eu vou deixar o link na descrição das duas redes sociais para você me seguir. O que tem lá? Lá tem notícias
sobre o mundo nerd, filmes, séries, tecnologia, notícias, posts contando o que está acontecendo no mundo geek, memes, curiosidades, interação nos stories. No Twitter a gente também conversa bastante, resenha bastante, eu trago pontos interessantes sobre o que eu acho sobre determinados temas acerca do mundo nerd e até algumas críticas fazendo paralelos sobre o mundo nerd e a vida real. Então vale muito a pena você me seguir, porque você vai conseguir ter uma interação mais pessoal comigo. Então, até a próxima, como deve ser.